segue com esse assunto, com o Lucas Serrão, e agora também, para a gente falar um pouco mais sobre os padrões atuais, a última quinta-feira foi um dia de cair o queixo, como diz o Luca, na política britânica. Liz Truss assumiu o posto de Boris Johnson há apenas 6 semanas e anunciou renúncia do cargo. Em sua saída, ela deixou uma crise econômica precipitada por um plano de crescimento cheio de cortes de impostos não financiados e um partido conservador que pode estar no cargo, mas certamente não exerce muito poder. Para a gente discutir ainda mais esse assunto, falar sobre isso, nós recebemos agora o economista e consultor empresarial Carlos Caixeta. Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Headline News. Agora fica uma grande expectativa, não é mesmo, Carlos, a respeito dessa votação do Partido Conservador. De qual nome? Quem será? Quem vai assumir, então, esse papel que é tão importante? Porque Boris Johnson quer voltar. Muito boa tarde, Elisângela, boa tarde, Serrão e todos que nos acompanham. Realmente o Reino Unido vive uma tempestade perfeita. Desde o Brexit, da saída da União Europeia, eles não conseguem se entender sobre quais seriam as prioridades para toda a economia do Reino Unido, e com várias trocas de políticas ao longo do tempo, uma instabilidade muito grande, o que nos gera, inclusive, muita surpresa, né? Eu acompanho esse setor, eu acompanho a economia internacional, a economia e os impactos nas empresas, nos conselhos de administração e conselhos consultivos há mais de 20 anos, e é a primeira vez que a gente observa uma situação tão pouco clara com relação aos países europeus de modo geral, com muito sofrimento para o Reino Unido, em função dessa instabilidade econômica, em função dessa falta de um guia e de uma sinergia, de uma liderança política com impactos na economia muito forte. Só para se ter ideia, a projeção para o crescimento do Reino Unido para 2023, ela não chega a 0,5%, podendo ficar ali bem empatado do que foi em 2022, com uma das maiores inflações de todo o mundo, e em especial de toda a União Europeia ali, os países europeus, em torno de ainda 9%. Isso para a realidade de um britânico, isso assim, é uma coisa absolutamente inaceitável, né? Por isso nos ajuda a entender essa preocupação, essas brigas internas e todo o sofrimento com impacto para toda a população e toda a sociedade. Serrão? A pergunta é: que soluções econômicas o Reino Unido pode adotar para arrefecer essa crise? Uma crise tão grave que também atinge a poderosíssima Alemanha. A Europa pode virar aí um fator de alta instabilidade global, não é isso? E nós temos 3 grandes motores da economia mundial: os Estados Unidos, a Europa e a China. Então, quando 2 motores sentem essa preocupação, eles caem, eles arrefecem, você tem um impacto interligado na economia de todo mundo, né? Inclusive na nossa economia brasileira. E as políticas, como eles acostumaram com um movimento de estabilidade muito forte, principalmente ao longo dos últimos 20 anos, essas políticas todas, eles demoram no tempo de tomar soluções rápidas, como o Brasil tomou o ano passado, aumentando os juros e começando com esse forte combate à inflação. Então, os britânicos estão muito confusos, porque eles vêm de uma situação de estabilidade muito forte, estão demorando a tomar decisões drásticas de cortes e de orientação mais específica à economia, sofrendo muito por causa disso. É importante falar que vem de um histórico, né? Os últimos 4 primeiros ministros abandonaram o navio ali no naufrágio mesmo. E os britânicos ficam em que situação? Quando você tem essa ruptura de um projeto com uma política econômica clara, uma política de benefício, de ganho de renda para as famílias, para as empresas, isso gera muita instabilidade. E a instabilidade e a falta de confiança, ela prejudica enormemente todos os investimentos e todo o consumo, que é o que faz uma economia desenvolver. E com medo, a gente gera uma chamada profecia autorrealizável. Como todo mundo está com medo, como todo mundo pensa que tudo vai dar errado, as pessoas começam a se comportar dessa forma. As pessoas adiam gastos, as empresas adiam os investimentos, tudo fica mais enxuto. Então, essas coisas acabam acontecendo. Então, essa falta de segurança, essa falta de alinhamento para o futuro, ela gera uma instabilidade, um medo muito grande, e nesse contexto as pessoas paralisam.
É uma pergunta sinistra, né? Porque a gente sabe que as guerras sempre acabam sendo, historicamente, fatores para o pleno desenvolvimento das economias. Será que o estouro agora de uma guerra providencial pode acontecer para salvar essa economia britânica? O ponto crucial disso é o tempo para esse rearranjo. Isso não se faz no curto prazo. Então, geralmente, você vai ver os rearranjos, as reestruturas, inclusive de busca de novos alimentos, fertilizantes e energia, né, combustíveis e energia. Esse rearranjo geralmente acontece no médio e no longo prazo. Então, nós estamos falando aí de pelo menos 2 a 3 anos, 5 anos. Não é o tempo realmente que o governo britânico tem. Esse é o grande X da questão nesses rearranjos e no próprio estímulo que uma guerra pode dar ao desenvolvimento regional e de um país. E aparentemente, então, os trabalhistas também, que são a oposição aos conservadores por lá, também não tem uma solução mágica para essa crise, né? Não existe, né? Numa gestão consciente, numa gestão mais habilidosa, de acordo com a realidade, mais pragmática, não existe solução mágica, né? Não existe. Existe uma cartilha de estímulo ao consumo, de impostos equilibrados, de aumentar o poder de renda e de estabilidade para que os investimentos aconteçam. Então, assim, o Partido Trabalhista ele vai beber, né, nessa ótica, né? Só que com um viés ali, de fato, de recomposição do poder de renda e dos salários, que se não for bem controlado, inclusive, pode gerar mais inflação. Então, realmente, eles estão ali no fio da navalha para fazer essa estrutura toda destravar e desenvolver. E o que esperar para os próximos dias? O que a gente vai ver agora vai ser uma luta muito grande por esse poderio. O Boris Johnson já está querendo voltar dentro dessa estrutura, para retomar ali as linhas que classificaram o governo dele ali como um governo que no final não estava indo muito bem, mas no início era um governo com muita esperança, com certa credibilidade, e retomando as rédeas do controle financeiro, combate à inflação e fazendo com que o pouso da economia, né, não seja tão drástico. Então ele vai buscar ali seguir uma cartilha de desenvolvimento, mas com o olho para a direita ali, com o olho para a esquerda, um olho no gato ali, o olho no pássaro, para que as coisas sejam equilibradas e ele consiga, de fato, ter uma inflação menor, com um crescimento maior e conciliar os interesses, que são vários e estão muito difusos na economia britânica e na política britânica. Mais uma pergunta, Serrão? O modelo hasta la vista baby, né, que ele disse que voltaria, ele pode voltar. Agora não vai ser fazendo festinha que ele vai conseguir recuperar essa economia. A eventual vitória dele para a imagem dos outros países da Europa vai pegar bem ou isso é apenas uma questão interna britânica que fica resolvida por ali? Ou não resolvida, né, no caso? Olha, o retorno significa, assim, um pouco mais do mesmo. O contexto internacional, ele vai se perguntar, mas não tem uma liderança capaz e com apoio de ter pulso para conduzir as reformas e as estruturas? Vai se voltar com um líder que já demonstrou que não foi hábil o suficiente, no meu entendimento, que não tem ali uma força e nem uma credibilidade diante da população, diante das instituições britânicas, vai retornar com um líder para fazer diferente? Todo mundo já conhece, ele já teve a sua chance, então realmente não vai ficar no contexto de credibilidade. Eu acompanho muito os investidores, as empresas, nos conselhos consultivos, nos conselhos de administração. E a percepção é muito ruim da volta de alguém que já teve o seu tempo e deu errado. Mas você acha que há uma grande possibilidade dele voltar? Olha, nesse contexto de curto prazo, eu diria ali que mediana. Na ausência de uma articulação maior, na ausência de uma liderança que se posicione contra e de forma muito clara, as chances deles ali entendem entre 50% e 60%, o que a meu ver seria até uma decisão ruim, porque é tempo de assumir com um novo pulso, assumir com uma nova liderança, até pela credibilidade que os britânicos se preocupam e trabalham com tanta coerência ao longo de tantas décadas. Carlos, mais uma pergunta, Serrão?
Não, é isso. Agora é esperar para ver o que isso pode acontecer. Agora, em relação ao resto da Europa, como o resto da Europa, as grandes empresas, sobretudo alemãs, estão vendo essa derrocada britânica aí, se isso pode realmente respingar para o resto da Europa? A economia europeia ela é muito interligada. Essa saída, né, do Reino Unido, ali do miolo da Inglaterra, da economia inglesa da Europa, ela foi uma saída muito mais assim de arranjos e questões mais técnicas e mais jurídicas, mas a economia é toda interligada. Então, quando um dos maiores países, né, dessa economia interligada, que é a Inglaterra e o Reino Unido, juntamente com a Alemanha, quando os dois estão sofrendo, e só para ter ideia, toda a economia europeia não vai crescer mais de 0,5% no ano que vem. Essas são as perspectivas mais atuais do FMI, de vários institutos de economia sérios e mercado. Então, quando você tem uma economia com uma inflação ainda alta, em torno de 6%, que para eles é altíssima, das mais altas nos últimos 40 anos, com um crescimento pífio, o impacto disso interligado é muito forte. Então, está todo mundo preocupado. Hoje a discussão sobre a sucessão no Reino Unido do Premier é prioridade, está todo mundo de olho acompanhando, porque em função disso, várias decisões, tanto macro, né, de macroeconomia, quanto de microeconomia, das empresas, dos empresários, dos investimentos, vão ser definidas em função dessa estabilidade, dessa probabilidade de crescimento maior ou não ao longo de 2022 e 2023. Muito bem, conversamos com o economista e consultor empresarial Carlos Caixeta. Muito obrigada pela sua participação aqui no Headline News. Grande abraço, muito obrigado a todos.